Existe um momento específico em que a organização começa a produzir passivo, e raramente é o momento em que o passivo aparece. O processo trabalhista começa quando o trabalhador protocola a petição, mas o nexo causal que o processo vai reconstruir começa antes, às vezes, muito antes. O caso que eu vou analisar hoje chegou ao TST em abril de 2025. Uma empresa farmacêutica, um gerente com burnout diagnosticado, uma dispensa no mesmo dia em que ele apresentou o atestado médico de 90 dias. Em todas as instâncias, a conclusão foi a mesma. A empresa não apresentou justificativa plausível para recusar o atestado e foi condenada. O que interessa aqui não é o ato da dispensa, é o que existia antes dele e que a estrutura organizacional não havia mapeado, registrado ou mediado. O trabalhador foi contratado em 2008 e em 2017 começou a relatar sintomas de burnout. Excesso de cobrança, jornadas extensas, situações que ele descreveu como humilhantes. Os documentos médicos registraram taquicardia, insônia, dificuldade de respirar, episódios de pânico. Ele ficou afastado pelo INSS até 2018. Retornou, trabalhou e, quando o período de garantia provisória, um ano após a alta previdenciária, expirou, foi dispensado. No mesmo dia, apresentou atestado médico de 90 dias. A empresa argumentou que ele havia trabalhado normalmente naquele dia e só entregou o atestado após ser comunicado da dispensa. O argumento era sobre timing, sobre a ordem dos eventos. O judiciário recusou esse argumento em todas as instâncias. Por quê? Porque o critério juridicamente relevante não era cronológico, era causal. E a causalidade estava documentada pelo próprio médico interno da empresa, que confirmou saber que o trabalhador mantinha tratamento psiquiátrico no período entre a alta e a dispensa. A análise jurídica desse caso revela um padrão que aparece com frequência. O conhecimento clínico e o conhecimento operacional operam em compartimentos separados. E quando um não informa o outro, o nexo causal que falta na decisão aparece inteiro no processo. Neste caso, o médico interno sabia do tratamento psiquiátrico em curso. Esse conhecimento existia dentro da organização, mas não havia mecanismo que o convertesse em informação relevante para a decisão de RH. A dispensa foi tomada com a informação disponível, mas não acessada. A NR1 atualizada tornou obrigatório o mapeamento dos fatores psicossociais relacionados ao trabalho. O que esse mapeamento deveria capturar é exatamente isso: o trabalhador que sinalizou o adoecimento, que obteve afastamento previdenciário, que retornou ao mesmo ambiente e cujo histórico de saúde ocupacional não circulou para quem tomou a decisão. O caso tem 3 dimensões de análise. Na dimensão afetiva, 2 anos de sintomas documentados. Taquicardia, pânico, insônia são comunicação de limite. A organização que não tem canal para receber essa comunicação cria o ambiente em que o adoecimento avança sem mediação. O judiciário reconheceu esse ambiente como condição necessária para o nexo causal. Na dimensão jurídica, a empresa aplicou a norma de forma rígida, esperou o fim do prazo de garantia provisória, respeitou o procedimento formal. Mas a norma jurídica que o judiciário aplicou é um pouquinho diferente. A responsabilidade objetiva não exige prova de culpa. Basta a relação causal entre o ambiente e o adoecimento. Podemos chamar de régua de Lesbos,
O critério se adaptou ao caso concreto e não o contrário. Na dimensão da solidariedade, o depoimento do médico interno é o dado estruturalmente mais relevante. Ele sabia, mas esse conhecimento não chegou à decisão. Isso não é uma falha individual, é a ausência de fluxo de informação entre o que a organização sabe clinicamente e o que decide operacionalmente. A questão que esse caso coloca é como criar a estrutura que garanta que, quando uma decisão envolve trabalhador com histórico de adoecimento ocupacional documentado, essa informação chegue a quem decide antes. A folha de verificação que acompanha a carta desta semana traduz isso em 3 perguntas concretas, uma para cada esfera. Se qualquer resposta for não, a estrutura já produz passivo. O custo não desaparece com o procedimento cumprido. Ele migra para onde o protocolo de RH não alcança. O judiciário não condenou a empresa por dispensar, condenou por não ter criado um mecanismo que convertesse o que ela sabia em uma decisão diferente. A pergunta que fica: na sua organização, quando um trabalhador com histórico de afastamento por adoecimento retorna ao trabalho, qual é o fluxo que garante que o conhecimento clínico chegue à decisão de gestão de pessoas, antes de virar processo? Isso é Maria Madalena Podcast. Nos vemos no próximo episódio.